Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Brenda Vidal. Boa tarde! Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui, na Rádio da Universidade. Nessa semana, o GAIRE, Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados, continuará em pauta no programa. O grupo é um dos vários projetos de extensão ligados ao Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da URGS, o SAJU. Fique conosco, Estação está no ar! As convidadas de hoje são as sociólogas voluntárias do GAIRE, Aline Passuelo e Luísa Dutra. Boa tarde, Luísa e Aline. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês. Como que é a forma de organização e atuação do GAIRE? Que dinâmica que funciona no GAIRE? Bom, a gente tem reuniões semanais, que são as terças de manhã, das 9h30 ao meio-dia ali no... A gente fazia as reuniões na sala de reuniões do SAJU, só que o grupo cresceu demais e hoje em dia a gente ocupa uma sala de aula ali na Faculdade de Direito. E nossa organização é da seguinte forma: os imigrantes, geralmente, eles marcam o atendimento ou por telefone ou até por e-mail. A gente marca, assim, para já saber mais ou menos a demanda, ou às vezes não, né? Às vezes a gente nem sabe a demanda. E no momento que o imigrante chega lá, o refugiado ou o estudante internacional, então é qualquer pessoa que não seja nacional brasileiro que esteja aqui, a gente atende com a prioridade das pessoas que são hipossuficientes. Então, são aquelas pessoas que não vão ter condições de pagar um advogado. Então, a gente marca o atendimento e no momento do atendimento a gente forma um GT para atender aquela pessoa, assim, não é o grupo inteiro que atende, né? A gente forma um pequeno grupo que se desloca até as salas de atendimento do SAJU para fazer isso. No GT tem que ter advogado, porque como é um serviço de assessoria jurídica, tem que ter advogado, e daí a gente vai formando conforme a demanda. Se é uma demanda assim, mais jurídica, então a gente vai priorizar, não que não tenha estudantes de outras áreas, mas a gente vai priorizar os estudantes do direito. Se é uma demanda mais psicossocial, ou com outra, né, ou uma orientação, assim, mais que não seja da parte jurídica, de repente uma orientação para como ir na Polícia Federal, fazer regularização, a gente vai formando, daí vai colocando pessoal das outras áreas, das sociais, das relações internacionais, da psicologia, a gente vai compondo assim para que o objetivo é o melhor atendimento, né, daquela pessoa. E acontece muito também da gente bota diferentes áreas, porque acontece muitas vezes eles virem algum imigrante ou uma imigrante vira com uma questão jurídica, procurando por uma questão jurídica, e durante o atendimento a gente se dá conta que não, que é uma questão psicológica, por exemplo. E aí a gente aciona a rede também para nos ajudar, faz aquele primeiro acolhimento inicial, tenta manter o caso com a gente, mas se precisar aciona o resto da rede. CRAS, CREAS, enfim. E as outras entidades, assim. Exatamente. Porque o nosso objetivo também, assim, não é... Sim, fazer o trabalho que já são feitos, né? O GAIRE, ele trabalha na parte jurídica, né, que é a prioridade. Agora a gente tem outras entidades, tipo a Igreja Pompeia, ali, que tem o CIBA Imigrações, que é o centro de acolhida mais antigo de Porto Alegre, né? Eles fazem outro tipo de atendimento, eles fazem um encaminhamento, orientação, de repente até encaminhamento para o trabalho. Então a gente também, né, direciona essas pessoas para a rede. Então, só concluindo do atendimento, depois que esse GT faz o atendimento, daí ele leva, então, o caso para o grande grupo, para que a gente possa discutir e daí, de fato, dar um encaminhamento e conversar com a pessoa de novo, marcar outro atendimento quando é necessário, uma resposta por e-mail. Porque, na verdade, o GAIRE foi a primeira assessoria jurídica do Brasil nesse tema, a primeira clínica jurídica para imigrantes e refugiados. A gente é referência, de fato, e por ser referência e por quando tu coloca no Google assessoria jurídica sempre, né, vai sair alguma coisa relacionada ao GAIRE, e a gente atende casos do Brasil inteiro, e até a gente atendeu casos de fora do Brasil, assim, de demandas de pessoas que são solicitantes de refúgio na Europa, a gente já teve, né? Exato. Então...
Muita coisa a gente resolve por e-mail e muita coisa a gente encaminha também para outras entidades que não estão no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a gente teve caso de um imigrante da América do Sul, agora, há pouco, que ele precisava de um atendimento, de um acompanhamento, mas precisava de que não tinha como protocolar, vamos dizer, o advogado daqui protocolar para Santa Catarina, que é onde ele estava. Então, a gente tem um grupo parceiro que atua em Florianópolis e a gente encaminhou para eles. Então, é bem assim de ir buscando a solução que vai ser, de fato, a mais né, positiva naquele momento, né? Isso, e aí, além dos atendimentos que a gente faz, a gente tenta promover sempre também, enfim, encontros que a gente consiga debater com a sociedade civil e com os próprios imigrantes, questões que estão em voga, assim, que estão né, muito presentes. Por exemplo, a gente fez foi sobre mídia e migrações, Isso, né? Que a gente fez um evento. E aí a gente chamou, inclusive, imigrantes para estarem na mesa e debaterem com a gente. Porque eu acho que o principal tem também nesses eventos, a questão principal é a gente conseguir fazer a troca de experiências mesmo e dar espaço para os próprios imigrantes falarem. Porque não adianta a gente que trabalha com imigrantes ir lá e querer impor uma fala. É bom também trazer esse debate e é o que a gente sempre tenta fazer, né? Exato. Então, todo esse trabalho de sensibilização e desconstrução que a gente sabe, né? Sabe que no Brasil, para várias pautas, ainda mais num ano como 2016, que a gente, infelizmente, está tendo esse aumento desses discursos de ódio, é o necessário, sabe? Então, a desconstrução é trabalho de formiguinha, às vezes cansa, mas aí a gente retoma, e é de educação, sensibilização e desconstrução das coisas. A gente fez um trabalho, eu acho que foi em 2014, que a gente fez uns cartazes, porque dia 20 de junho é Dia Mundial do Refugiado. E a gente fez uns cartazes que a gente colou pelos campos da URGS e também pela internet. A gente divulgou que o nome do projeto foi Desconstruindo Mitos. Então, são vários mitos relacionados. A gente coloca um mito, assim, relacionado à imigração, ao refúgio, e do lado os dados. Porque, na verdade, assim, a gente não tá... Sim, nós somos militantes de uma causa, que é a causa da imigração, mas a gente não tá trabalhando em cima de ideologia, de questão política. A gente tá trabalhando em cima de dados, né? Então, esse é o objetivo, até a gente continua usando, porque é bem essa questão da educação, né? Eu queria saber de vocês, então, com essa demanda grande, surgem parcerias do GAIRE, tanto que sejam iniciativas do GAIRE, como vocês já falaram agora, dos projetos de expandir, fazer associações, digamos assim, com outras faculdades, mas também de outros órgãos ou outras parcerias que ajudam o GAIRE. Então, o GAIRE, ele é membro fundador de três iniciativas aqui no estado, pelo menos 3, né, que são as mais centrais, assim, para explicar bem como é que está essa dinâmica, né, da questão migratória no Rio Grande do Sul. Em 2012 foi criado o Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, que é uma entidade que reúne tanto indivíduos quanto instituições públicas, né, governamentais ou da sociedade civil que trabalham com o tema. São reuniões, assim, mensais, acontece na Igreja Pompeia, ali que eu mencionei do Cibai, que atende imigrantes aqui há muito tempo. Então, o GAIRE faz parte, fundou, né? E esse fórum, ele também serviu muito para pressionar o governo do estado, né? Demonstrando, olha, a demanda que a gente precisa de outras iniciativas. Então, em outubro de 2012, o governador Tarso Genro, ele assinou um decreto criando o Comitê Estadual de Atenção a Imigrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas. Que daí, sim, é um comitê que daí ele é sediado na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado, continua sendo sediado lá, mesmo, né, depois da troca de governo, e ele reúne, então, tanto o Ministério Público, as defensorias, Polícia Federal, as entidades da sociedade civil, universidades, mesmo grupos de pesquisa, como o NACE, aqui da Antropologia, da professora Denise Jardim também faz parte do Comirate, né, que é esse comitê. E a partir da demanda do Comirate também a prefeitura foi se dando conta que também a prefeitura de Porto Alegre precisava ter alguma iniciativa nesse sentido. Então, tem o Comirate, né, que é a mesma sigla, municipal, que eu acho que é desde... O Comirate municipal, eu acho que ele é desde 2014, né? Então, o GAIRE, ele participa, né, de todas essas organizações, exatamente porque são espaços de reunião, assim, periódicas em que cada grupo e cada, né, entidade expõe, então, qual a sua demanda do momento, e é ali que a gente busca ajuda, né, para conseguir, da melhor forma, encaminhar os casos, né. Então, foi bem importante a criação desses comitês e do Fórum Permanente exatamente por isso, porque é uma demanda que ela ainda não é significativa se a gente vai
comparar o tamanho do Brasil, o tamanho da população com outros países, que já tem uma demanda, né, de imigração e mesmo de refugiados muito maior. E é uma demanda, assim, super... que vai crescer muito, né? Então, a gente tenta se organizar, assim, em rede exatamente para tentar, né? Claro, a gente não é governo. O Brasil não tem políticas no sentido de políticas de acesso a imigrantes aqui. A gente tem uma legislação, que é a Lei do Estrangeiro, que é de 1980, que ela foi gestada no período da ditadura. A Lei 6.815, ela é super xenófoba, retrógrada, tudo. Segurança nacional, estrangeiro como ameaça, toda nessa base. Mas que também não é uma lei que foi criada ali, ela já vem desde o Estado Novo do Vargas, que também já tinha aquele medo dos anarquistas italianos, então, né, não podia entrar aqui. Então, do colono ao imigrante, né, o europeu que veio para cá no século XVIII, XIX... Daí se passou ao estrangeiro. E daí, quando a gente fala a palavra estrangeiro, tem toda uma carga, né? Que não é gratuita, assim, né? Uma construção. Então, o Brasil ainda tem uma lei que é muito antiga. A gente tem projetos de lei no Congresso, mas principalmente num ano como esse, a gente não visualiza, assim, grandes mudanças e mudanças significativas, no sentido de que as leis aprovadas serão baseadas em direitos humanos. Então, ainda é bem complicado. Então, o Brasil, ele tem uma lei. Ele não tem uma política. Tem uma política de imigração, que é a política de... A gente finge que vocês não estão aqui, tentem se inserir. E quando não conseguirem, a gente vai dizer o que estão fazendo aqui, podem ir embora. A gente vai tentar tirar vocês um pouco do nível de vulnerabilidade, né? Pra tentar entrar então no mercado, é muito complicado. Mas vamos deixar A regularização de qualquer estrangeiro no Brasil é feita pela Polícia Federal. E quando a gente fala polícia, a gente sabe, nem nós que somos aqui, né? Temos total tranquilidade para lidar com a polícia, porque a gente sabe como a polícia se coloca. Então é bem complicado. A gente não tem, vamos dizer, um departamento de imigrações, como, por exemplo, a Argentina tem, que de alguma maneira democratiza isso. E, ao mesmo tempo, aí que é o grande, assim, um dos grandes embrólios da questão imigratória no Brasil, é que a lei do refúgio, que ela é de 97, a 9474, ela foi criada na esteira do primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que é de 96. Então, ela é super baseada em direitos humanos, ela é super aberta, é uma das mais modernas do mundo. Assim, a América do Sul... Argentina, Uruguai, o Chile, são referências em legislação, assim, super, junto com o Brasil, super abertas. Então, a gente tem duas legislações que não dialogam, sabe? Então, isso é bem, bem complicado. Eu queria que vocês dessem um panorama, assim, geral de como o trabalho do Gaire influencia e impacta a formação acadêmica. Bom, então eu acho que talvez são, primeiro, diferentes estudantes, como a gente falou, diferentes áreas, né, que estão dentro do Gaire. Eu acho que como formação, talvez, pessoal de estudante, é muito tu ver e tu sentir na prática como é que é trabalhar com uma pessoa, por exemplo, numa vulnerabilidade. E como é que é tu realizar a empatia, assim, sabe? De poder, talvez, quando tu for acolher alguém, conseguir se colocar no lugar do outro, e escutar o outro e estar presente pro outro no momento que o outro quer também, entendeu? De não ter que ir lá impor alguma coisa. Então, acho que pro estudante acadêmico isso é incrível, assim, é uma experiência incrivelmente boa, assim. Não, e é um debate que a gente abre também para refletir sobre a questão dos privilégios no Brasil. Exato. Se eu vou contar minha história, assim, eu fiz o ensino médio numa escola da URGS, eu fiz a graduação na URGS, eu fiz o mestrado, eu tô fazendo doutorado. E é o mínimo que a gente espera é que as pessoas que estudam numa universidade pública, que de alguma maneira elas retornem para a sociedade aquilo que elas estão, né? Exatamente. Né? Que elas estão se beneficiando. E, infelizmente, claro que assim, a realidade da URGS ela tem mudado muito nos últimos anos. A gente tem toda a questão das ações afirmativas, que é exatamente isso. Só que a gente sabe como... o tipo de perfil que a gente encontra aqui dentro, de pessoas que muitas vezes não têm comprometimento social algum, né? E que estão aqui estudando, né? E não estão, né, dando nenhum retorno. Então, muitas vezes, quando o governo fala, determinado curso, teria que depois fazer algum estágio para a comunidade, todo mundo diz, que absurdo. Não, gente, não é absurdo. É o mínimo que a gente espere que as pessoas que estão aqui devolvam de alguma maneira para a sociedade e que conheçam a realidade. Quantas pessoas a gente conhece que nunca sentou para ouvir outra, porque, de repente, pensou, mas ela, uma pessoa, por exemplo, mais pobre, não deve ter nada para me ensinar. E que isso... Por favor, né? Incrível. Então, assim, eu fui nessa palestra lá nessa universidade, no Paraná, e a professora já tinha me comentado o perfil dos alunos, né? Que é uma universidade particular, bem cara. E daí foi que eu falei pra eles, que é o que eu sempre também falo aqui pros estudantes. Olha a oportunidade, sabe, que tem
enquanto estudante de graduação. Se a gente vai pensar no pessoal do direito, assim, que depois vão, claro, se forma, tem que trabalhar, e daí dificilmente tu vai conseguir trabalhar num tipo de área como esse, então é uma baita de uma oportunidade. Então acho que fazer parte de qualquer grupo do SAJU, meu Deus, assim. E especificamente eu acho do GAIRE, assim, tem muito aquela questão da história única, né, de como a gente aprende e é socializado pra ver o mundo de um modo, e como a gente vai crescendo, a gente vai quebrando essa socialização que a gente teve, assim. E é muito isso, em botar em prática, assim, porque a gente é socializado a ver o mundo de um jeito, e daqui a pouco, trabalhando com migração, chega uma pessoa que vê o mundo de outro, totalmente, de um jeito completamente diferente. Questiona várias certezas, né? Exatamente, né? daí tu começa a te questionar do teu local mesmo, do teu local, e o que tu tá fazendo pra mudar um pouco essa dinâmica que a gente tem institucional e política, eu acho. As entrevistadas de hoje são a estudante de Direito e graduada em Ciências Sociais na URGS e socióloga voluntária no GAIRE, Luísa Dutra, e a doutoranda em Sociologia pela URGS e socióloga voluntária no GAIRE, Aline Passuelo. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. Nessa semana, conversamos com a irmã Maria do Carmo, que está à frente do trabalho do CAM, Centro de Acolhimento ao Migrante, em Caxias do Sul. Maria comenta as dificuldades que envolvem as documentações dos migrantes. O centro ele já foi fundado em 84 e a gente tem atendido essa demanda, então, mais recente, dos migrantes internacionais ou transnacionais, como se chama, que têm vindo para o Brasil. Aqui em Caxias a gente tem, assim, uma realidade onde predominam os migrantes africanos, aí do Senegal e alguns outros países africanos, e imigrantes haitianos. Dentre as dificuldades que esses imigrantes têm encontrado aqui no seu processo de integração, está, é claro, a questão da documentação. Então, nós aqui tentamos também fazer esse trabalho de orientação e buscando apoio também com outras instituições que já fazem esse tipo de trabalho de apoio jurídico. E a gente percebe, assim, que há uma grande lacuna na nossa legislação que coloca uma série de dificuldades para o estrangeiro, de modo geral, o imigrante, de modo geral, que busca se estabelecer aqui no país. De modo especial, aquelas pessoas que são solicitantes de refúgio. Hoje nós temos um problema que é a grande morosidade nesse processo. Então, tem pessoas que estão aí aguardando desde 2011, 2012, que seu processo seja averiguado. Ao mesmo tempo, muitos dos solicitantes de refúgio, eles não se enquadrariam, é claro, na nossa legislação de refúgio, onde há, digamos assim, digamos, a prerrogativa de que essas pessoas tenham deixado seus países de origem por conta de algum tipo de perseguição étnica, religiosa, política, enfim, onde houvesse alguma situação onde a vida da pessoa corre perigo. Nós temos uma realidade hoje, acho que não só aqui em Caxias, de modo geral no Brasil, que há um grande fluxo de imigrantes que migram por questões econômicas, ou seja, há grandes dificuldades nos seus países de origem, há pouco trabalho, é uma população jovem que vislumbra no processo migratório, então, a possibilidade de uma melhor condição de vida e, ao mesmo tempo, de melhorar a condição de vida da família que ficou. Como a nossa legislação não prevê, a legislação atual, a de 80, que é a lei do estrangeiro, ela não prevê a situação de uma pessoa que tenha vindo ao Brasil, que não esteja na condição de turista, que venha aqui a trabalho, que não tenha ainda contrato de trabalho, essas pessoas acabam recorrendo, é claro, ao refúgio como uma maneira de obter aí a permissão para o trabalho formal. Só que nesse meio tempo as pessoas, claro, acabam numa condição muito indefinida, porque se o processo for indeferido, acabam tendo que interpor aí um recurso, que a gente sabe que provavelmente também será negado, se não há a prova da condição de refugiado, e acabam assim numa espécie de limbo, de vácuo da nossa legislação, que interpõe aí uma série de dificuldades na vida prática das pessoas, ou seja, há muitos migrantes que têm dificuldade de retornar ao país para visitar familiares, porque temem que ao retornar o protocolo de solicitante de refúgio ou a sua condição de solicitante de refúgio não seja aceita como modo ou como forma de permanência. Então, assim, há uma fragmentação da nossa legislação
e que coloca essas dificuldades para os migrantes. Então, eles têm dificuldade. Um solicitante de refúgio que não seja refugiado, que esteja em processo, ele não consegue hoje, por exemplo, se inscrever em programas sociais, ele não tem possibilidade de tirar uma carteira de habilitação. Há uma série de dificuldades que colocam um certo grau de insegurança na pessoa que está aqui. E a outra questão é justamente, talvez, a falta ainda de preparo, tanto do setor público quanto de outros órgãos do setor privado, nós citamos aí bancos, etc., no lidar com o estrangeiro. E aí tem a questão da barreira linguística, que, claro, é uma dificuldade inicial para todo imigrante que chega aqui, mas há também muita desinformação acerca de quais são os direitos, quais as possibilidades, né? Quais são, enfim, as possibilidades que o imigrante tem hoje no Brasil em termos de acesso a políticas públicas, em termos de continuar, no caso, a sua formação acadêmica. Então, há essa dificuldade ali. Dentro do âmbito da educação, há também um outro entrave, que é o reconhecimento daquela formação que os migrantes tiveram no país de origem, seja a nível técnico ou a nível superior. Isso também coloca muitas dificuldades, porque as pessoas acabam não conseguindo ter reconhecida a sua capacitação profissional e, ao mesmo tempo, tem grandes entraves aí no sentido de ingressar em universidades para que dar continuidade ao processo de formação acadêmica e profissional. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. No próximo programa, a entrevista com o professor doutor José Carlos dos Anjos, um dos painelistas da 4ª edição da Semana da África na URGS, será o tema do Estação Cidadania. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade 1080M. Produção, Brenda Vidal e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!